Vamos lá, começando mais uma live do Conde. Estamos no ar? É isso? Então vamos lá. Tá rolando o sonzinho aqui. Estou fazendo uma transmissão. Ó! Começar no clima para a gente poder enunciar, interpretar, explicar, conversar, se manifestar, debochar um pouquinho, né, do nosso. O Brasil, gente, permitam que eu faça uma introdução para vocês aqui, né? O Brasil, saudações a todos vocês, começando mais uma live do Conde, hoje só pelo YouTube, agora eu vou começar a fazer só pelo YouTube, porque também é muito aparato aqui, e eu consigo, pelo menos, trabalhar melhor e dar mais atenção justamente ao que interessa mais, que é o conteúdo, que é aquilo que vocês querem saber, que, enfim, a contribuição que a gente pode dar para o debate, para a cena pública brasileira. E hoje, então, eu organizei, fiz um roteiro, então são vários blocos que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje. E para iniciar, né, a digressão inicial do Conde para vocês, é justamente assim, o Brasil sempre foi muito estranho, né? O Brasil sempre foi bizarro, sempre, a coisa exótica, né? O Brasil sempre foi um país exótico para o mundo e para si mesmo, né? O Brasil sempre teve uma questão com a sua própria identidade. Toda a sociologia brasileira do início do século XX basicamente é baseada, tem essa pergunta, o que é ser um brasileiro, né? Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Caio Prado, toda essa, né, Darcy Ribeiro, são obras monumentais e que dialogam com essa estranheza de ser brasileiro. E isso nos leva, quer dizer, a figuras, a questão da carnavalização do Brasil, né, que é do carnaval literalmente, mas também a carnavalização dos sentidos políticos, né, carnavalização dos sentidos sociais. Um país, uma sociedade que tem muitas contradições, muito heterogênea, e que justamente daí, segundo alguma escola sociológica e antropológica, que decorre justamente a nossa riqueza, a nossa criatividade, a nossa como é que poderia ser? O brasileiro é indomesticável, né? De uma certa maneira, porque ele é muito domesticável de outra maneira, com a Rede Globo de televisão, com a imprensa, com a elite escravocrata, né? O brasileiro é dócil nesse sentido, mas em outros sentidos ele não é dócil. Por exemplo, o usuário do Facebook, até do YouTube, o brasileiro é o usuário mais selvagem das mídias sociais, das mídias digitais. Isso é consenso entre todos os gigantes, YouTube, Gmail, Facebook, tudo que é aplicado no Brasil, a maneira com que o brasileiro lida, sobretudo com o Facebook, Twitter, é uma maneira diferente. Nós temos um jeito, uma ginga, né? Sem querer cair em estereótipos, mas existe uma ginga aqui específica para lidar com tudo isso. Então, pessoal chegando, vamos chegando para o YouTube. Deixa eu ver se está tudo bem aqui na transmissão. Tudo beleza? Tá, já tem gente aqui comentando no meu canal, canal Gustavo Conde. Peço para vocês se inscreverem. Estamos aí já alcançando a marca de 3.300 inscritos e crescendo. Então, saudações a todos vocês que estão aqui acompanhando esta live do Conde. Pega fogo cabaré. Hoje eu estou sem gorro. Assim, hoje eu estou sem gorro e estou de frente. Falei, bom, vamos fazer a live de frente. Hoje de ladinho. Eu gosto de fazer de ladinho. Aquela coisa de ficar de ladinho. Com a atenção aqui e tal, né? Mas hoje eu falei, vamos fazer de frente. Facilita um pouco para mim também. Eu gosto da linguagem que é assim, um pouco informal, né? Uma coisa mais despojada. Mas hoje vamos de frente, de front, né? Frontal. Frontal, eu falei, vou tirar o gorro também. Aí vou usar meu óculos também padrão, porque, enfim, para a gente também não ficar aquele layout de sempre, né? Vamos mudar um pouco também, né? É importante mudar para que as coisas sigam na mesma linha, no mesmo ritmo, né? Não dá para ficar a mesma coisa sempre. Então, tá o Conde aqui para vocês. Tá todo mundo curtindo aí? Então, ainda não tenho o Superchat, ainda não tenho
enfim, toda a estrutura do canal, mas que daqui a pouco vai chegar. Calma, calma, não tenho pressa. A gente vai fazer tudo isso de maneira bastante organizada, tá certo? Então, vamos começar? Deixa eu aumentar um pouquinho essa música para a gente fazer uma transição. Olha lá, tá rolando uma musiquinha diferentinha aqui. Tá dando para escutar a música? Vocês escutam a música? Escutam a música? Beijo. Me digam se a música tá legal. Seguinte, se dá para escutar direitinho. No. João Lucas, o que é no? No. Não dá para escutar? Pois é o que eu falo então desculpa. Eu falo isso da captação do som do notebook, né? Que ele não capta essa frequência externa. Bom, paciência, uma hora a gente resolve isso. Então, vamos começar. Antes de começar, eu quero agradecer. Eu recebi um presente pelo correio da minha querida amiga Nefertiti Dornelles. Uma coisa lindíssima, esse livro aqui. Amazônia da Foz Nascente do Atlântico ao Pacífico, Amazônia Andes. Fotografias do José Teza. Olha que coisa linda. Esse fotógrafo, e você vê, a capa essa imagem aqui, acho que não sei se é do Rio Negro, e a contracapa são os Andes, porque ele faz esse percurso fotográfico. Eu vou tentar abrir um pouquinho para vocês. Uma coisa lindíssima, essa exuberância toda que é a Amazônia, sob o signo, a égide, né, a referência da busca pelo nascimento desse rio espetacular, né? Ele vai até os Andes, olha que bonito, e registrando, quer dizer, é um livro muito bonito. Eu ganhei da Nefertiti, um beijo para você, Nefertiti, lindíssimo presente, tá? Já estou degustando aqui com todo carinho. Ela também me mandou isso aqui, que é um abano indígena do Amazonas. Olha que coisa linda também, né? E eu posso me abanar também. Podia mandar para o Bolsonaro, né? Que vai esquentar bastante a situação para o Bolsonaro aí nos próximos. Já está quente, né? Já está quente, e vai esquentar mais ainda. Bom, vamos começar o nosso Pega Fogo Cabaré de hoje da live do Conde. Saudações a todos vocês. Eu quero começar dizendo, então, em primeiro lugar, eu estou dividindo essa live em 5 blocos. Vou falar primeiro de Davos, depois do governo, aqui no Brasil, né, o Mourão, Flávio, o tema imprensa e o tema Lula, para a gente fechar com alguma coisa boa, né? Basicamente, o que mais me chama a atenção nesse momento que a gente está vivendo, com o Bolsonaro em Davos, para passar 4 intermináveis dias. Eu estou aqui apostando que talvez ele antecipe essa volta, porque não ter o que fazer em Davos realmente vai ser desgastante, né? Já começou, né? Já começou porque esse almoço que ele fez, né, num bandejão, chamado bandejão, mas o que mais impressiona não é ser um bandejão, é a maneira com que ele se sentou à mesa, né, totalmente isolado, sozinho, tal como quando ele chegou em Davos. Quer dizer, você não pode falar que o presidente é um lobo solitário. O presidente de uma nação, ele tem, enfim, tem um staff, você tem uma equipe. O comportamento do Bolsonaro é um comportamento exótico. Esse é o link que eu queria fazer com o exotismo brasileiro. Esse exotismo, essa coisa pitoresca, né, histórica do brasileiro, a personagem do brasileiro, mas com o Bolsonaro ganha uma dimensão assim que até então era inédita. Não teve nada nenhuma aberração dessa dimensão no Brasil ainda. Nem política. E olha que o mundo político brasileiro foi bastante estranho também. Nós tivemos, por exemplo, Jânio Quadros, nós tivemos personagens assim, Fernando Collor, os próprios presidentes militares, ditadores, né? Os ditadores militares assassinos, torturadores, eles foram bastante exóticos também, entre outras coisas,
na profunda limitação intelectual de todos eles, né? Soube-se, sabe-se, que na ditadura, nos 20 anos e 20 e poucos anos de ditadura assassina brasileira, que havia um cérebro que estava por trás de todos esses intestinos que governaram e torturaram os brasileiros, que era o Golbery Couto e Silva. Não sei precisar muito bem se realmente ele tinha toda essa capacidade, mas, de qualquer maneira, é o que a história mais ou menos deixa entrever nessas narrativas aí desse período da ditadura militar. De qualquer maneira, nós sempre tivemos personagens bastante estranhas no mundo político. Vamos lembrar do Maluf, né? O Celso Pitta, o Alckmin é uma criatura estranha, o Fernando Henrique teve o seu momento folclórico, eu acho que ele se enquadra nesse rol dos folclóricos, né? Porque ele também falou muita besteira, falou que o brasileiro é caipira, esqueçam o que eu escrevi, toda aquele verniz intelectual que alguma vez pairava sobre né, a personalidade do Fernando Henrique Cardoso, se desfez totalmente depois, sobretudo depois do segundo mandato dele, conseguido às custas de um golpe interno, que foi o golpe da reeleição para impedir o Lula. Mais uma vez, né, como sempre, né, o Brasil pós-redemocratização é um Brasil que a elite vive lutando para impedir o PT e o Lula e o grande poder popular da nação brasileira. Dizem que da nação é cacófago, não pode falar porque é da nação, besteira. Grande bobagem, isso até porque agora também está o Bolsonaro, então é uma danação total mesmo, né? Você tem, então, essa configuração. O Bolsonaro é uma página também nesse sentido do mesmo livro, né? Ele foi posto ali para impedir o PT. Agora, está saindo muito caro, né? Impedir o PT, mas com uma aberração política dessa dimensão, realmente sai muito caro, inclusive para o próprio empresariado. Para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, vocês devem estar sabendo que os países árabes bloquearam a importação, descredenciaram, né, uma grande quantidade de frigoríficos brasileiros. Hoje, exatamente nesse dia de hoje. E eu tenho essa informação aqui quentinha para vocês. Deixa eu antecipar, né? O Amer Moussa, secretário-geral da Liga Árabe, disse que o mundo árabe está enfurecido com o governo Bolsonaro, justamente por essa... A questão mais absurda é a questão da transferência da embaixada brasileira para Jerusalém, né? Essa é a questão que mais pega para o mundo árabe nesse momento, e as consequências virão fortes, e já estão vindo. Isso significa bilhões, tá, gente? Bilhões significa muitos empregos, né? Muitos empregos aqui no Brasil, e realmente a gente tem que observar, quer dizer, o derretimento do bolsonarismo, ele tem consequências múltiplas, consequências estruturais sociais. O Brasil está pagando por isso, e a própria elite brasileira, que colocou o Bolsonaro ali nessa posição, não calculou direito. Quer dizer, o pânico que eles têm do PT e da soberania do povo brasileiro é tão grande que está no preço, né? Tem até um interesse por ser realmente um presidente totalmente fraco, inútil, descartável, porque se ele cair, e parece que não vai durar muito tempo realmente, você entra de novo naquela entropia política, né? Aquela sequência de vai o vice, é o presidente da Câmara que assume, é o vice, é um conjunto de interesses, né? O Brasil fica à mercê de um conjunto de interesses, porque o nosso presidencialismo de coalizão realmente coloca muito poder para o presidente da República. O presidente da República brasileira tem muito poder, né? Agora, tem que, justamente por entender como se dá o processo político, o Lula foi
um ser político que entendeu isso gloriosamente, fartamente, sabe que o presidente não governa para si, ele governa para a nação brasileira inteira. Bom, vamos ver aqui um pouquinho os comentários de vocês. Ana Ostregésilo Hereda está aqui, Valdelice Oliveira, João Sardinha. É tomar uma cerveja comigo, querido? Vamos tomar uma cerveja, bater um papo sobre linguística. Eu adoro, é minha praia, é isso mesmo. Péricles Linhares, todo mundo que estava fortemente no Facebook, agora vindo para o YouTube. Cadê vocês? Quero mais gente aqui nessa transmissão desta live do Conde. E deem o like, me deem o coraçãozinho, compartilhem a live, compartilhem essa live, porque esse é o grande instrumento, né? Você compartilha nas redes e tal, no Twitter, e aí as pessoas acabam conhecendo, a gente acaba alcançando mais pessoas. Isso é interessante porque a gente amplia o nosso debate. Então, eu quero começar falando então de Davos, né? Humilhação global, né? Acho que a palavra inicial que eu tenho para vocês é humilhação global. Algo que eu realmente foi assim, o discurso do Bolsonaro, você sabe que ele tinha 45 minutos para fazer o discurso. O discurso de um chefe de Estado, afinal de contas, é o que ele é, né? As pessoas, pelo menos, pensam que ele é um chefe de Estado. Mas ele não consegue entrar no papel. É impressionante. Eu fiz uma matéria hoje cedo para o Brasil 247, dizendo da dificuldade que foi. Eles não tinham o discurso pronto na véspera do discurso. Eles pegaram aquele avião, o Aerobozo, né? Agora o Aerobozo, e aí o Moro aparece na foto lá, né? Todo, né? Com aquela carinha de caipira que ele tem, né? Ele sim, um grande caipira, né? O Marreco de Maringá. Vocês já viram esse apelido do Moro? Parece que ele detesta, né? Marreco de Maringá. Não chamem o Moro disso. Aliás, eu estou desaconselhando. Não pode chamar o Moro de Marreco de Maringá, que ele não gosta, tá bom? Beleza. Bom, tava lá o Paulo Guedes, né? O papai papudo, né? O Bozo, que é o Bolsonaro. A vovó Mafalda ficou, que é o Mourão, né? Mourão, que era grandão. Sabe quem fazia a vovó Mafalda? Sabe por que eu chamo o Mourão de vovó Mafalda? Porque quem fazia a vovó Mafalda nos anos 80 era o Valentino, que era um cara grandão, participava lá do programa do Silvio Santos e tal, né? Então, quem não teve, vocês não tiveram infância? Todo mundo teve infância aqui? Então, assistiram o Silvio Santos e tal, a gente assistiu, né? E quando a gente não estava nessa briga política, a gente assistia essas porcarias, né? Pela televisão brasileira aberta. Bom, foram para lá, eles não tinham nada escrito, pior do que isso, não sabiam o que colocar no papel, e houve disputa entre alguns agentes ali, né? Agentes dessa bagunça que é o governo brasileiro. O Moro, o Paulo Guedes, acho que o Carlos Bolsonaro está junto ali também. O que vai colocar no discurso do Bolsonaro? Ninguém sabia. Não conseguiram dar essa resposta para a imprensa na véspera. Obviamente, e daí eu fiz a matéria dizendo assim, o discurso do Bolsonaro na Suíça é um queijo suíço, né? Todo furado, né? Não tinha nenhuma estrutura, porque quando você tem assim um discurso que vai ser escrito a várias mãos, por assim dizer, tem que ter uma estrutura, um esqueleto, um esboço, para depois você agregando algumas coisas, questões de ordem judicial, do comércio, da sociedade, do meio ambiente e tudo mais. E foi um discurso, francamente, nem 15 minutos de discurso. Bolsonaro falou com medo, aquela leitura daquele teleprompter ali, descarado ali na frente de todo mundo. É triste, né? Você vê o Brasil representado por uma figura como o Bolsonaro. Falou de meio ambiente, quer dizer, o cara vem aqui, estraçalha com o índio, estraçalha com tudo, extingue ministério, nomeia gente ligada ao ruralismo mais violento para o Ministério do Meio Ambiente e vai chegar a falar em meio ambiente lá na Suíça. Quer dizer, quem engole isso? A imprensa estrangeira está estarrecida com o Bolsonaro em Davos. É uma experiência traumática para o Brasil. Traumática, né? Como uma delegação tão vulgar, com esse nível de vulgaridade, eles nem a língua inglesa básica eles foram capazes de contratar alguém
ou, sei lá, pelo menos ter o próprio, parece que o próprio chanceler Ernesto Araújo, parece que ele fala mal inglês. É uma situação dramática. Como é que a gente descobriu isso? Outra notícia hoje, nessa manhã, foi que a tradução disponibilizada pela equipe brasileira para a imprensa estrangeira, eles usaram o Google Tradutor para fazer a tradução do discurso do Bolsonaro. E aí teve aberrações de tradução, coisas coisas da ordem daquela questão assim, né? Tea with me, né? Tea with me, sabe o que é tea with me, né? Chá comigo, né? Chá comigo. Coisas dessa dimensão. Então, vocês podem ver, quer dizer, é uma grande humilhação que o Brasil está passando. Deixa eu olhar aqui como é que está aqui os nossos comentários de vocês. Vocês estão aí? Cadê o meu coraçãozinho? Eu quero o coraçãozinho. É constrangedor. Sandra Sena dizendo aqui, Luciana Quadro, cheguei, boa noite, companheiros queridos. Nenhum sabe inglês. Bolsonaro nem português ele sabe direito. Nem português. Aliás, toda a equipe tem dificuldades. Você vê que o discurso dele tem problemas de coesão gravíssimos. O pessoal sempre quis criticar Dilma Rousseff, o estoque de vento, com a mandioca, com a meta, com a mulher sapiens, né? Vocês lembram disso, né? A Dilma Rousseff, ela é uma grande intelectual, né? Muita gente da própria imprensa tradicional, pessoal pretensamente mais equilibrado, e muitos filósofos, intelectuais brasileiros, isentões, né? Esses caras aí que andam por aí, que vocês conhecem, disseram que a Dilma era ruim de discurso. Então, eu vos digo, né? Este humilde linguista que teve acesso a algumas teorias contemporâneas da linguagem, pode afiançar e garantir para todos vocês falácia, né? O discurso da Dilma Rousseff, ele só não é igual a todos os discursos anteriormente produzidos. É muito estranho que esses caras isentões, tipo Renato Giannini, vou nomear esse cara hoje, né? Porque e o Alckmin? Vai criticar o Alckmin? Quer dizer, o discurso do Alckmin é um verdadeiro desastre, cheio de hesitações, cheio de furos de coerência. O discurso do Ciro, por exemplo, assim, Ciro Gomes, né? Totalmente encomiástico. Encomiástico é o cara que se elogia o tempo todo. Ele é o bom, ele é o fodão. Quer dizer, isso é a retórica saturada. Isso é um erro, isso é um defeito político, né? E a Dilma Rousseff, na verdade, diante de todos esses trogloditas da política brasileira, ela era uma grande oradora, teve cuidados, teve alguns cuidados de cadenciar o seu discurso. Eu percebi a evolução dela nesse sentido, que eu até nem gostei muito. Acho que ela natural, ela é muito mais persuasiva, muito mais insinuante do que todos aqueles. Eu acho que, na verdade, gente, sabe aquele staff de comunicação que chega, não, você tem que falar veja bem, usa veja bem que é bom, né? Isso estraga. Por isso que o Lula nunca, antes na história desse país, o Lula nunca se deixou deixou que alguém cuidasse da linguagem dele. A linguagem dele é absolutamente espontânea, sem a menor condição de alguém chegar para o Lula e falar assim, escuta, é claro que vai dar uma dica de falar, um sentido, um discurso, uma palavra, usar uma palavra específica, não fazer piada com o adversário, né? Uma coisa que ele disse que aprendeu justamente para fazer os debates, eu não fugia de debates. Mas assim, para resumo da ópera, né? O discurso do Bolsonaro é uma aberração igual a ele, né? É uma coisa medonha. Depois, a gente escolhe algumas coisas para brincar. Eu brinquei com o discurso do Luciano Huck, que também sempre é um discurso terrivelmente mal elaborado, né? Cheio de clichês, cheio de lugares comuns, pessimamente organizado, com metáforas assim. Eu publiquei isso, está na minha rede lá, posso republicar de novo para vocês. O Luciano Huck é um dos piores redatores que eu já vi em toda a minha vida.
E não importa se alguém... Eu até disse naquele momento, quando o Luciano Huck publicou 3 artigos na Folha de São Paulo, quando ele queria ser candidato à presidência da República. 3 artigos. O primeiro foi horrível, o segundo foi péssimo, e o terceiro foi uma hecatombe. Né? Uma coisa, ele conseguiu piorar demais. Ele dizia assim, né? Errou na mosca, né? Coisas desse tipo, né? Querendo ser expressivo e tudo mais. Mas, veja, a questão da linguagem, né? A questão da linguagem. Então, se a gente pegar tecnicamente esse discurso do Bolsonaro em Davos e espremer e desconstruir e apontar os equívocos de coerência, de coesão, de estrutura e de conexão com a história de quem está ali dizendo, com a própria história brasileira, política, dos discursos internacionais, a gente vai ter realmente um fenômeno, um relato de caso, né? Quase no limiar da patologia. Então, foi vergonhoso, uma humilhação para o Brasil sem precedentes. Acho que nunca o Brasil foi tão humilhado no exterior como nesse momento. Nunca. Eu não tenho conhecimento de um momento em que o Brasil tenha sido mais humilhado no exterior. A imprensa estrangeira, internacional, está estarrecida com o nível precário da equipe, né? Vocês conhecem também a proficiência do Sérgio Moro, a dificuldade que ele tem para se expressar, básica, né? Só consegue ler discurso, não consegue improvisar, só consegue dizer lendo de maneira com muita dificuldade. Então, eu diria o seguinte, eu acho que o Bolsonaro vai antecipar a vinda dele para o Brasil, porque ele não vai aguentar a pressão lá fora também. Vamos ver. Eu não sei se vai ter agenda possível para mais 3 dias sem fazer nada na Suíça. Só se ele for esquiar, se ele for fazer turismo. Mas que turismo que ele vai fazer na Suíça? Vai visitar um museu? Se o Bolsonaro visitar um museu na Suíça, ele vai querer mandar fechar o museu. Porque ele não gosta de museu, não gosta de cultura. O que ele vai fazer na Suíça? Fala para mim. Vai comer chocolate. Pode comer chocolate na Suíça, porque o filho dele, o Flávio Bolsonaro, queridos, vocês sabem que o Flávio Bolsonaro é dono de uma loja da Copenhagen. Sabiam disso? Ele é dono de uma loja da Copenhagen e vende chocolate. Vou fazer só uma digressãozinha para o Flávio, só para fechar a questão de Davos, porque o Flávio Bolsonaro acabou, né? Ele acabou. Eu ainda não parei para pensar o que vai acontecer com o mandato dele. Ele tem um suplente, chama-se Paulo, não sei se é Paulo Miranda, que é um empresário, ex-marido da Maite Proença, é um cara que se apresenta como empresário. Acho bacana apresentar o cara assim. Ele é o quê? Ele se apresenta como empresário. Quando o cara se apresenta como empresário, pode esperar que não é uma coisa assim tão tranquila. O Flávio Bolsonaro acabou. Desculpa. Né? Ele vai ter que... Não sei o que ele vai ter que fazer. Talvez ficar chorando e bebendo que nem o Aécio Neves, né? Talvez isso, né? Porque... Ou assumir um mandato de senador numa situação profundamente desgastante para o país, para ele mesmo, para o pai, para quem quer que seja, né? Todas as desculpas que tudo que o Flávio Bolsonaro fez para se desvencilhar do Fabrício Queiroz deu errado. Tudo. Né? Ele acionou o STF e simplesmente o que ele conseguiu foi basicamente proteger o Fabrício Queiroz e trazer toda a crise para o colo dele, Flávio Bolsonaro. Ele trouxe tudo para ele acionou, cutucou o Fux ali. Vocês sabem uma coisa interessante desse acionamento do Flávio Bolsonaro do STF? Parece que o advogado do Flávio Bolsonaro era um iniciante, um cara que, assim, sabe o advogado mais pé de chinelo que você pode imaginar? Foi esse. Então, e aí isso surpreendeu as pessoas. Teve um comentário maldoso numa dessas colunas da Folha de São Paulo, assim que
a magistratura ficou falando, nossa, mas esse cara que entrou com um pedido aqui no STF, é aquela história de, para fechar o STF, só precisa de um cabo de um soldado, né? Lembra disso? Só precisa de um cabo de um soldado. O Flávio Bolsonaro, ele comprovou essa tese do irmãozinho dele, né? Comprovou a tese, porque ele colocou lá o advogado mais pé de chinelo da face da terra para entrar com pedido de suspensão de investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro, do processo que envolvia o nome dele ali na questão da investigação do Fabrício Queiroz. E o Fux carimbou na hora. É sensacional. Carimbou na hora essa situação. É humilhante. Tudo é muito humilhante para o brasileiro. Nós que estamos, né? Eu vou parar de usar esse deítico, né? O nós, para você não ter muitos estranhamentos com relação ao meu trabalho, a minha função e o meu, digamos, ativismo digital nesse sentido. Evidentemente, eu sou um jornalista, mas também sou um ativista digital. Mas dizer assim, digamos, do campo da civilização brasileira. A civilização brasileira precisa, na verdade, não vou dizer o que ela precisa agora, mas a civilização, o campo civilizado da nossa sociedade que restou, esse campo não está sendo humilhado, evidentemente. Esse campo está assistindo à humilhação generalizada do país, está vendo uma humilhação transversa de si próprio, mas que é uma humilhação da qual não se pode... Veja, o que eu quero comparar é o seguinte, para quem votou no Bolsonaro, a situação é dramática. Eles devem estar se sentindo profundamente humilhados. Aqueles que ainda não acordaram da dopagem profunda devem estar com um amargo, e eles são muito numerosos, que as pesquisas já captaram isso imediatamente. Nós já temos pesquisas dizendo que nas redes digitais o bolsonarismo não é mais o mesmo, mudou. A conjuntura mudou, deu um cavalo de pau. O escândalo Flávio Bolsonaro fez acontecer uma mudança muito poderosa, não só no governo, não só em Brasília, mas, queridos, vou explicar isso para vocês depois, é uma questão linguística. Operou uma mudança na própria codificação do enunciado político. Nós estamos em mais uma reviravolta da compreensão dos enunciados políticos. O que é isso? Por exemplo, sabe o que está acontecendo nesse momento? O bolsonarismo ficou rarefeito. Ele se rarefez, perdeu densidade. Tudo que o Bolsonaro fizer, tudo que os filhos dele disserem no Twitter, nas redes sociais, tudo isso cai imediatamente numa chave, numa grade de interpretação pública, no ridículo, no não crível, no deboche. Veja, mais uma vez, a imprensa e a sociedade brasileira, de uma certa maneira, porque a sociedade, a elite que comanda, digamos assim, o conjunto das codificações públicas do discurso político, ela é tomada de arrasto pela imprensa tradicional, que, nesse momento, correu atrás da interpretação da imprensa progressista da blogosfera. A blogosfera falava disso desde 2 anos atrás. Gente, todo mundo, 247, Nassif, DCM, todos os canais já diziam da ligação do bolsonarismo com as milícias, o crime organizado. Hoje saiu até caça-níqueis. É uma coisa inacreditável. Ligação que foi motivo de muita suspeita, eu me lembro muito bem disso, logo depois do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, vários artigos pediam e diziam que aquilo tinha a ver com milícias e com política. Evidentemente, foi um assassinato político, uma das coisas mais violentas, nem na ditadura militar
nós tivemos um evento tão violento como o da Marielle Franco. Tudo isso vem à tona agora de uma vez. Então, a Folha de São Paulo e a Globo, hoje eu tive uma percepção assim, absolutamente inusitada. O 247 produziu uma manchete lendo as notícias sobre o Flávio Bolsonaro e associando o Flávio Bolsonaro às milícias e a essa mãe de um ex-policial do BOPE ligado com milícias e com aquele escritório do crime, né? Que é o que está por trás. Esse ex-policial do BOPE está foragido. A mãe desse policial, queridos, ela está nos depósitos como remetente para o Flávio Bolsonaro. O cachorrinho da minha vizinha está latindo. Ele está lá como ela está lá como remetente. Então, veja, nesses depósitos que o Flávio Bolsonaro diz assim, não, eu pedi para depositar de 2 em 2 mil a cada minuto no caixa eletrônico para não pegar fila, para não ficar exposto. Cada explicação do Flávio Bolsonaro, quer dizer, fizeram por merecer. Você tem um discurso totalmente desacreditado nesse momento, que nem o próprio bolsonarista mais dopado do face da Terra pode continuar acreditando nisso e dizendo assim, somos todos COAF, ou somos todos depósitos fracionados, ou somos todos milicianos. Daqui a pouco aparece um infeliz aí que vai dizer isso e aparece, sempre aparece. Mas a maioria realmente não está mais nesse patamar, né? Nesse patamar cognitivo. Então, é uma situação que todo o discurso... Você vê o poder da Rede Globo. A Rede Globo realmente... a gente não dá para negar o poder da Rede Globo. Diminuiu, etc. E tal. Só que agora, na verdade, a Rede Globo se tornou um pouco mais forte. Ela se torna um pouco mais forte. Eu expliquei isso numa live uma vez, que a questão da conjuntura do discurso e da disposição do poder de comunicação de cada plataforma e de cada dimensão, incluindo a social e incluindo a política. Por quê? Porque quando você tem um governo soberano, como os governos democráticos do PT, do Lula e da Dilma Rousseff, o poder da Globo fica um pouco mais reduzido. Porque você tem um governo trabalhando, governando, produzindo enunciados de presidentes que não se escondem, presidentes que sabem fazer articulação política, presidentes que tomam a linha de frente de ação dos seus respectivos governos, e isso retrai um pouco esse assanhamento desses veículos de comunicação que são golpistas. São veículos de comunicação, a briga da Globo com o Bolsonaro são 2 escorpiões, é a cobra comendo a cobra. É uma situação dramática, é uma situação que eu não tenho prazer em assistir isso propriamente dito, embora no fundo a gente tenha, né? Mas é uma situação que joga o Brasil mais um pouco num... Mas aí você me pergunta assim, mas caramba, então vamos pedir para eles fazerem as pazes? Claro que não. Claro que não. É aquela ferida, é aquela pústula, né? É aquele câncer que precisa ser, de uma vez por todas, né? Mexido. Tem que mexer nesse negócio para a gente poder avançar, né? Então, a Rede Globo é uma ferida, o Bolsonaro é um câncer, né? A Rede Globo enfim, são 2 cânceres, 2 cânceres, né? E na verdade, o câncer é isso. Câncer significa escorpião? Não. Escorpião é câncer. É interessante essa metáfora, esse deslizamento aí do lexical, né? Então, veja, é uma briga que está muito forte, e a Globo realmente conseguiu instalar uma narrativa poderosa, que é aquela narrativa habitual dela, novelesca, e que tomou conta de toda a blogosfera, mas, por sua vez, a blogosfera tinha antecipado tudo isso. Tinha antecipado. Agora que eles resolveram investigar, quer dizer, isso está rolando, gente. Pô, há mais de 3 anos. Você tem notícia aí do Flávio Bolsonaro, essas movimentações aconteceram há anos atrás. Por que ninguém falou nada? Por que só agora? Porque se falasse antes, o bolsonarismo não conseguiria impedir o PT de novamente chegar ao poder em grande medida. E agora eu vou fazer uma crítica ao PT, hein? O pessoal me cobra. Crítica ao PT. Dá licença que eu vou tomar... Olha a canequinha das 47 aqui, ó.
Cadê vocês? Me mandem coraçõezinhos, que agora eu vou fazer uma transição para fazer uma crítica ao PT, tá? Ah, essa live é ao vivo. A Cleomar está perguntando aqui, é ao vivo. Câncer é caranguejo. Ah, desculpa, câncer é caranguejo, não é escorpião. É um caranguejo venenoso, né? Um caranguejo venenoso. Maria Luísa Porto, Paulo Garcia, câncer é caranguejo. Tudo bem, já entendi. Calma, não precisa brigar comigo. Walter Kleber, se você puder fazer essa live em um horário que não coincida com o programa Léo ao Quadrado, quem sabe um dia a gente pode pensar nisso, né? Pode pedir até para o Léo ao Quadrado também mudar o programa dele. Por que eu vou mudar o meu? Ele mude o dele, por que eu vou mudar o meu programa? Ó, dá licença que eu vou tomar um golinho aqui dessa água, né? Que está aqui na minha caneca. 247. Coraçõezinhos para o Conde, por favor, isso mesmo. Por favor, coraçõezinhos. Que beleza! Que beleza! Caras pálidas! Caras pálidas! Vocês estão aí? Cadê o meu amigo Jailson Ramos, que sempre fala cara pálida para mim aqui? Peraí, ó. Muito bom. Muito bom. Essa água aqui, ó. Essa água é uma água de especial. Muito especial. Muito bom. Vocês estão curtindo a live? Tá tudo bem? O passarinho bebe essa água aqui, bebe. Conceição, olha quantos coraçõezinhos subindo. Uma vez eu falei para o Léo, né? Eu falei, o Léo Atushi, né? Pede coraçãozinho, Léo. Aí o Léo pediu, né? A gente estava fazendo um bom dia, alguma coisa assim. Aí virou aquela piracema de coração, né? Aí o Léo falou, nossa, quanto? É tão bonitinho. Coraçãozinho. Eu continuo adepto do coraçãozinho. Não vou abrir mão. Para mim, é mais importante que o like. É mais importante que a monetização. Tudo. Coraçãozinho, tudo de bom. Bom, o que eu estava falando mesmo? Eu ia falar de... Alguém me lembra o que eu ia falar? Ó, digressão agora, né? Digressão. Eu ia falar... Deixa eu ver aqui. Bom, humilhação global. E eu acho que o Bolsonaro não vai aguentar ficar mais 3 dias em Davos sem fazer nada. Ele vai voltar para o Brasil. Eu acho que ele vai antecipar a volta. E até porque ele vai fazer uma cirurgia. Ele vai dar desculpa que está antecipando a volta para ficar com a família. Escreva o que eu estou falando para vocês antes de fazer a cirurgia. Aí domingo, porque domingo ele vai para a cirurgia. Para tirar a bolsa de colostomia ou para tirarem ele da bolsa de colostomia, como muita gente está dizendo aqui, né? Para a bolsa de colostomia viver em paz, né? Para ela finalmente poder, né, respirar e seguir a sua vida emocionante por aí, nos hospitais afora. Portanto, ele vai chegar, o Mourão é o presidente nesse momento, de fato, interino. Estão dizendo que vão montar um aparato para ele governar o Brasil no Albert Einstein. Vai vendo o que vai acontecer com o Brasil. Desculpa, mas vai vendo. O que vai acontecer com o Brasil? Bolsonaro vai entrar na faca, né? É assim que a gente fala quando alguém vai para a cirurgia, né? Vou entrar na faca. Ele vai entrar na faca do Albert Einstein. Tadinho do Albert Einstein, físico alemão, maravilhoso, inteligente, tal, descobriu relatividade e o caramba. Vai enfiar a faca no Bolsonaro agora. O Albert Einstein vai enfiar a faca no Bolsonaro. Lamentável. Mais um tópico melodramático da nossa ópera bufa e burra. Bom, mas vai vendo o que eles vão fazer. Vão montar um aparato. Quer dizer, o Brasil vai ser governado do Albert Einstein. Que merda vocês não acham que vai dar isso? Vai vendo. Quer dizer, vai ser uma situação agonizante. Vai ser agonizante em que os filhos vão ter acesso a ele, Flávio Bolsonaro totalmente derretido e suicidado provavelmente vai pedir proteção no Albert Einstein também para ficar pertinho do papai. A situação vai ficar incontrolável. Nós temos o início do ano legislativo. As eleições para a Câmara e para o Senado já tomaram uma outra dimensão com toda essa escandalização, com todo esse escândalo real de corrupção pesada, brava, que envolve milícias do senhor senador eleito Flávio Bolsonaro.
Então, vocês acham que já viram o horror desse governo de péssima qualidade, o pior de todos, ever? Preparem-se para ver quando o Bolsonaro governar do Albert Einstein. Nós estaremos, então, mais uma vez, dentro de uma situação absolutamente bizarra, exótica, que é um presidente, enfim, dentro de um hospital em que as variáveis podem ser absolutamente imprevisíveis. Imprevisíveis. Uma situação realmente muito delicada que eu estou prevendo aqui em função da fragilidade de todos esses agentes políticos. Eles não podem, você não pode nem chamar o bolsonarismo, não pode nem fragmentá-los de agentes políticos. Eles não são políticos, eles não sabem ser políticos. Eles negam a política, porque a política é uma coisa boa. É bom a gente deixar isso sempre claro. A política é uma coisa vital para a democracia. Sem política, você não tem democracia. Então, quando você diz que o Bolsonaro não faz política, você está criticando, ele não está elogiando, como muita gente que não tem a clareza dessas questões pode acreditar. Então, a depressão de ver o Bolsonaro almoçando sozinho numa mesa isolada e escura, sem ninguém para acompanhar o cara, nem o ministro, ninguém, nem o tradutor de língua de sinais perto do cara, quer dizer, aquela imagem escura, tudo isso, eles devem achar, o staff de comunicação dele deve achar que ele está falando, não, ele está mostrando que é humilde, né? Agora, uma situação, um fórum internacional da dimensão do Fórum de Davos, que é um fórum de gente importante, rica, né? É um fórum da economia, é um fórum do mercado, o cara ter esse comportamento, só faltava, sabe o que o Jânio Quadros fazia? Vocês não devem saber disso, né? O Jânio Quadros, ele comia sanduíche de mortadela sentado na calçada. Deve ter imagem disso aí. Vocês sabem também que o Jânio Quadros bebia muito, né? Inclusive ele dizia aquela coisa linda, né? Mas o Jânio Quadros, assim, ele pelo menos ele dominava a língua portuguesa, né? A norma culta da língua portuguesa. Todos nós dominamos. Desculpa, eu sou linguista, eu não posso dizer esse tipo de coisa. Mas ele dominava a norma erudita, o português castiço, né? Então ele dizia assim, ô Jânio Quadros, perguntava para ele assim, Jânio Quadros, por que você bebe, cara? Repórter bem discreto, né? Por que você bebe? Aí ele dizia assim, eu bebo. Eu até sabia imitar ele. Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Sacou? Aquilo que o Temer fazia também, que é a mesóclise, comê-lo-ia. Comê-lo-ia. Fala sério. Então, esse é o Jânio Quadros. Ele comia sanduíche de pão com mortadela sentado na calçada. E aí a gente vê realmente essa iconografia, a iconografia do político demagógico, que finge que é do povo, que finge que é um cara legal, despachadão, e na verdade é um tosco, ou então um sujeito oportunista. É isso que o Lula funde a cabeça desses caras, porque o Lula, ele não assim, a autenticidade dele é tal que assombra, né, a própria comunicação, os próprios marqueteiros. O Lula é daquele jeito. Inclusive, notícia de que ele está mais forte do que nunca. Você vê, o Lula tá preso político, há quase 300 dias. Tudo isso acontecendo aqui fora no Brasil. O Brasil sendo devastado, derretido por essa aberração bolsonarista, que, de maneira precoce, extremamente acelerada, né, já encontrou o seu destino, que é o precipício profundo. O bolsonarismo, nesse momento, está morrendo, foi acelerado o processo. O Flávio Bolsonaro, o bolsonarismo é um câncer que já estava num período já muito avançado, né, e de morte do câncer e do paciente, de tudo, que você imaginar. E o Flávio Bolsonaro é a metástase, né? Flávio Bolsonaro é a metástase. Então, acelerou muito o processo. E aí a gente tem, eu vou ter que fazer uma avançada aqui, né? Dar uma avançada no nosso
no nosso roteiro, porque nós estamos, uma coisa que me interessa muito e me agrada, que é justamente a mudança na questão da linguagem. Então, são processos de decodificação do sentido político, né? A conjuntura fez uma curva e o bolsonarismo não consegue mais encaixar nenhum tipo de enunciado. Nada do que o bolsonarismo produza. Não importa se é o Onyx, se é o Paulo Guedes, se é o Bolsonaro, se é o Moro, se é o Mourão, ainda com algumas restrições, mas nada, nenhum enunciado que eles produzam vai reverberar mais como antes, depois do Flávio Bolsonaro metástase, né? Entrou num processo de colapso, né? A Globo também empurrou, acelerou, forçou, fustigou, porque se viu ameaçada, e o bolsonarismo agora está arrasado, totalmente desorganizado. O Carlos Bolsonaro perdeu totalmente o rebolado, já começa a reclamar que está sendo perseguido, aquela coisa que eu falei para vocês, com 20 dias de governo, dizer que está sendo perseguido pela imprensa, pelo povo brasileiro. Quer dizer, acusou o golpe da própria incompetência, né? Então, a grade de interpretação é a seguinte: se o Bolsonaro almoça num restaurante simples, a interpretação disso não vai ser positiva de quando aquelas fotos eram divulgadas, porque a situação é similar, né? A foto dele tomando café da manhã com a mesa suja, né? Sem toalha, Copa Americana, que ele bate continência, né? Copa Americana, aquela frescura toda. Frescura não, né? Aquela fraude, digamos assim, fraude iconográfica para tentar produzir algum tipo de adesão adicional junto ao eleitorado, que agora já está em processo de dispersão acelerada, a metástase. Agora ele vai num bandejão na Suíça? Não adianta, querido, aquilo lá fica ridículo, não encaixa mais. Veja, isso é um princípio global, um princípio universal das interpretações de enunciados. O enunciado não é só a palavra, né? Não é só a interpretação ipsis literis da palavra, dos enunciados, das frases que vão sendo montadas e encaixadas. Ele depende de uma conjuntura histórica política. Ele depende de uma situação desse enunciador. Então, agora, depois de tanta fustigação da Rede Globo, nós temos uma mudança na grade de interpretação global dos enunciados. Bom, para dizer o mínimo também, o Nobel da Economia, Robert Shiller, né, que está em Davos, disse assim: Bolsonaro me dá medo, ele me dá medo. Quer dizer, é um cara que... o Bolsonaro, nessa viagem a Davos, a primeira internacional que ele faz, ele consolidou o papel de vilão do mundo nessa chegada lá. O covarde, aquele que não sabe falar, aquele que se esconde, o que não dá entrevista, que é tosco, que não tem agenda, que não tem organização, que não tem carisma, que não sorri, né? Ele consolidou essa imagem que os europeus não sabiam ainda. O europeu não tinha visto o Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro ir para Davos foi uma grande roubada. O cara fez merda, não devia ter ido para lá. Ele se expôs ao povo europeu. Agora ele não é mais uma figura desconhecida para o europeu. Eles viram com os olhos que a terra há de comer quem é essa aberração da natureza chamada Jair Bolsonaro. Erro. Quer dizer, eles erram. Vocês sabem disso. Flávio Bolsonaro só errou o tempo todo. Graças a Deus ele errou, porque assim ele vai sendo desmascarado cada vez de maneira mais acelerada. Ele errou em acionar o STF, ele errou em dar desculpinha de que ganhou a fortuna dele com o trabalho de empresário dele. A gente viu, a Folha de São Paulo foi lá, investigou e falou: mas o cara só virou empresário em 2015. E tem outra, para você, uma franquia da Copenhagen, a Copenhagen, para você começar a ganhar lucro, tem 2 anos de trabalho, querido. Tá certo? Então, como é que ele ganhou dinheiro com a Copenhagen, que é o único negócio que ele tem até hoje, fora o salário de deputado? Como que ele conseguiu? Quer dizer, assim, é lamentável. Você não tem a menor condição de prosperar esse tipo de explicação. Eu até brinquei aqui porque eu senti saudade do Maluf. Veja o nível de neurose que esse pobre linguista jornalista também está passando, né? Senti saudade do Maluf, porque o Maluf,
ele dizia assim, acusado de alguma coisa, não, essa assinatura é minha, mas não fui eu que assinei, né? É uma situação, pelo menos tinha algum tipo de graça, vamos dizer assim, na presença do Paulo Maluf, quando ele dava aquelas desculpas esfarrapadas dele com relação à corrupção que ele praticava. O Flávio Bolsonaro não, é uma coisa infantil, né? A fase anal, né? A velha fase anal do governo. Bom, essa ligação dele com a questão das milícias é muito preocupante, é muito deprimente, e também já é muito previsível, né? Todo mundo já sabia que tinha isso. O que o Carlos Bolsonaro acabou dizendo defensivamente, o que acusa todo o medo que ele está, eles estão mijando, né? Estão cagando na calça. O bolsonarismo estão morrendo de medo. Não tenho dúvida disso. O medo mudou de lado. Agora o medo está com eles. Porque o Carlos Bolsonaro diz assim que a Globo quer dinheiro. Quer dizer, é um enunciado totalmente vazio. Isso eu digo todo dia aqui nessas lives. É lógico que a Globo quer dinheiro. Você está dizendo alguma novidade? Não está dizendo novidade nenhuma. A Globo sempre quis dinheiro. Sempre. Ué, o empresário não tem que querer dinheiro? Ué, vamos entrar então. Você é comunista? Não pode querer dinheiro, Carlos Bolsonaro? Quer dizer, esses caras, eles não resistem um mosquitinho num debate com ninguém. Se a pessoa estiver preparada, né? Por isso que eles não debatem com ninguém, eles perdem todos. Você já viram? Você lembra do Flávio Bolsonaro, no debate da televisão? Ele desmaiou. O cara desmaia. É o Flávio e o Eduardo também. É a família do desmaio. Se botarem esses caras para debater com qualquer cidadão brasileiro, o cara desmaia. É a linguagem da força. É essa questão militar que está ali impregnada naquelas personalidades apodrecidas, né? É negócio da linguagem da força. É mandar. Vai para lá, você vai para lá. Mulher, isso daí. É só isso. Não sabe debater um minuto com ninguém. Chegou ao ponto aquele desmaio do Flávio Bolsonaro foi um desmaio retórico. Não que ele fingiu, mas ele não aguentou realmente a pressão de ter a obrigação de estar ali representando, né? Não só o seu rabítio, né? Não só o seu umbiguinho, mas todo um conjunto de eleitores que eventualmente estavam ali investindo nele algum tipo de esperança. Então, situação dramática. Bom, imprensa, né? A Globo vai para cima, ela sentiu que eles estão assustados, estão com medo. Vai ser divertido assistir os próximos capítulos dessa história. E aí, com isso, eu vou deixando vocês, queridos. Eu disse que ia falar do Lula, né? O Lula tá forte demais e eu acho, gente, que toda essa situação do bolsonarismo e dos bolsonaros deixam o Lula o maior favorito a vencer o Prêmio Nobel da Paz ever. Porque fica evidente para o mundo que o Brasil está num momento atípico da sua saudosa e extinta democracia. Tem um inimigo como o Bolsonaro, um adversário como o Sérgio Moro, que participa do governo Bolsonaro, que está implicado nessa condenação fajuta do Lula, né? Tudo isso fica exposto como vísceras para o mundo todo, com o Bolsonaro na Suíça. O Bolsonaro está exposto na Suíça. Se bobear, ele volta amanhã correndo, gente. Anota o que eu estou falando, hein? E o Lula, nesse sentido, se torna mais forte. E ele tá. O Lula, para vocês terem uma ideia, enquanto todo mundo aí está pagando o maior mico, sendo humilhado, o Brasil sendo humilhado pelo bolsonarismo aqui dentro, lá fora, o Lula está soberano. Todo mundo que vai visitar o cara sai de lá assim, ó. Nossa, que cara é esse? Como é que esse cara consegue ter tanta força? A gente percebe na caligrafia do Lula, nas mensagens que ele manda para agentes ativistas no Brasil inteiro, a força que ele tem, o amor que ele continua tendo. Então, é uma coisa muito bonita. E ele, como Mandela, né? Você vê que o Lula, não bastasse ele já ter tido uma dimensão, na minha opinião, muito mais grandiosa do que o Mandela, porque tem uma história diferente aqui no Brasil, a história de vida dele, a biografia dele, as dificuldades pelas quais ele passou, e aonde ele chegou, do jeito que ele construiu, aos poucos, né, sempre preservando a paz e a democracia. Agora, como se não bastasse isso, o cara foi preso,
para da cadeia ele ser, da prisão política, ele ser necessário para o país voltar a se encontrar consigo mesmo e produzir um processo de conciliação, como foi o Mandela na África do Sul. Quer dizer, é uma situação que é historicamente irônica nesse sentido, muito pedagógica também. Porque o Lula é a única pessoa na face desse país que vai poder reorganizar o nosso tecido social e político. Então, em função disso e de outras muitas coisas, ele passa a ser realmente, até porque já tem um abaixo-assinado com mais de 500 mil, 500 mil de assinaturas, vários prêmios Nobel da Paz assinando esse abaixo-assinado, várias lideranças universais, como o Chomsky, internacionais, ex-presidentes, ex-premiers, todos, né, apoiando essa causa, apoiando esse reconhecimento do trabalho que o Lula fez e de tudo aquilo que ele representa. Então, veja, o Bolsonaro está fazendo um imenso favor ao Lula. Imenso favor com esse governo de péssimo nível, com esses escândalos de corrupção cada vez mais grotescos e de violência, está fazendo um imenso favor ao lulismo, ao petismo, ao próprio Lula e a todos nós que gostamos da democracia. Então, com esse enunciado, eu vou me despedindo de vocês. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Quero deixar um beijo. Por enquanto, ainda não vou fazer a música, porque vocês perceberam que o microfone do notebook não capta muito bem o som, mas a gente resolve isso rapidamente. Não vai demorar muito. Vou pedir para o Leonardo Atucho me dar uma força aqui. A gente monta um estúdio bonitinho para fazer uma grande transmissão. Tá? Então, beijo muito grande para todos vocês. Obrigado pelos coraçõezinhos, corações para vocês. E a gente se encontra na próxima. Falem comigo. Live do Conde. Valeu. Um beijo para vocês.